Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast dessa semana, gente. Estamos aqui no podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao programa de hoje. Você que está chegando aí agora e não me conhece ainda, não sabe quem eu sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga. Todas as semanas estou aqui nesse podcast trazendo conteúdos para vocês, experiências das mulheres, estamos falando sobre saúde da mulher e histórias, né? Histórias que inspiram. E hoje eu tenho uma convidada que tem aqui uma história inspiradora. Esta convidada de hoje, gente, ela podia ser minha filha. Ela é uma mocinha linda. Mas ela já tem uma vivência, uma história de vida, muitas coisas que Deus tem feito na vida dela. E eu trouxe ela aqui hoje para contar tudo para vocês sobre o livro dela. Daqui a pouco eu vou apresentá-la para vocês. Mas eu queria primeiramente falar sobre os meus livros, né? Eu tenho aqui 3 livros, um livro sobre depressão, a história da minha vida, uma experiência de fé, algo que eu passei com Deus e que Deus me ensinou muito através da depressão. Se você quiser saber mais a respeito, vou deixar o link aí para vocês. E tenho também 2 livros infantis, A Menina que Não Queria Ir para a Escola, que não gostava de ir para a escola, e A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. São 2 livros didáticos para crianças, muito bons, histórias reais, e logo tem mais livros infantis saindo aí, estão no forno já, viu, gente? Bom, depois, viu, Claudinha? Ó, nós vamos fazer uma troca de livros. Já estou falando aqui da minha convidada. Gente, deixa eu apresentar ela para vocês. É uma satisfação ter a Claudinha aqui hoje, presente de Deus aqui para o nosso podcast. Estou aqui com a Ana Cláudia Spinelli. Ela tem apenas 28 anos, mas como eu falei para vocês, ela é novinha, mas já tem muita história, muita experiência de vida. Ela é escritora também, então a gente se identificou muito. Ela já estudou engenharia lá no Paraná. Ela vai contar um pouquinho sobre essa reviravolta da vida dela. E eu vou contar um pouquinho aqui sobre ela. Aos 21 anos, estudando engenharia lá no Paraná, a Claudinha passou por uma decepção amorosa que fez ela buscar consolo na palavra de Deus, na Bíblia. E encontrando conforto e força nas escrituras, ela decidiu deixar o curso de engenharia, que ela viu que não se adaptava mais a esse curso, e teve uma oportunidade de trabalhar como au pair lá nos Estados Unidos. Uma experiência que transformou a vida dela, ampliou os horizontes pessoais e culturais da Claudinha. Aí, depois ela voltou, e durante a pandemia, a Claudinha se sentiu inspirada por Deus a escrever um livro contando a história de vida dela e a superação que ela teve, o que Deus fez na vida dela. E é sobre isso que ela vai falar hoje. Ela tem um livro que se chama A Experiência que Você Precisa. É uma mistura de autobiografia, o testemunho de fé, destacando as experiências de vida e transformações que ela foi vivendo ao longo dos anos. E esse livro tem sido muito bem recebido por muitos leitores, crianças, idosos, tem alcançado pessoas em diversos lugares do Brasil, inspirando essas pessoas com mensagens de esperança e de resiliência, e de fé, primeiramente. O objetivo da Claudinha com esse livro é inspirar e motivar outras pessoas a superarem as suas adversidades através da fé e da determinação, compartilhando a sua própria jornada de transformação pessoal. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Seja muito bem-vinda, Claudinha. É uma honra, um prazer estar aqui, Rô. Muito obrigada pelo convite. Que bom que você aceitou. Estúdio Brothers, muito obrigada. E para mim tem sido surpreendente. Que bom. Né? Esse livro tem me surpreendido e é isso. É isso aí, você vai contar tudo pra gente. Eu quero que você fale para mim, primeiramente, né, para nós. Eu quero que você conte, antes de você se transformar numa escritora, de Deus, né, te inspirar, começar a escrever, você foi estudar engenharia, tipo assim, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero que você fale pra gente por que você escolheu engenharia lá atrás, né, e por que você abandonou a engenharia. Sim. Conta aí pra gente. Vamos lá. A minha história com a engenharia começou aos 18 anos. Eu não ia muito bem em exatas, mas eu não sei, acho que foi o primeiro milagre de Deus na minha vida que fez com que eu passasse na Federal lá. Lá no Paraná. No Paraná.
E eu caí de paraquedas, eu falo que eu amava a faculdade, a Universidade Federal do Paraná, o TFPR, mas eu não conseguia me identificar com o curso. Entendi. Então, eu pegava várias DPs, mas eu continuava, eu falava, eu não vou desistir e tal. Até que um professor chegou para mim e falou assim, Claudinha, você tem muitos dons, mas o seu dom não é na exatas. E eu parei assim, eu vi muita verdade, porque eu também concordava com aquilo. E eu falei, realmente, meu dom não tá nas exatas. E eu tô perdendo tempo. Então, eu comecei nesse processo todo, foi quando eu era da atlética, da faculdade, vendia brigadeiro, conhecia todo mundo. Até que eu estava numa festa, né, que foi onde tudo começou, que eu vi um mocinho que eu gostava com outro. E aí, nossa, teve a decepção. Meu coração, né, desconcertou e eu cheguei chorando largada em casa, eu brinco. Cheguei até com uma cerveja na mão e tal. E eu falei, Deus, eu tô cansada, né? Eu tô cansada de viver essas frustrações, uma atrás da outra e tal. E aí foi quando eu vi em cima de uma TVzinha, assim, uma Bíblia, que eu nunca tinha aberto, assim, de verdade. Era sua essa Bíblia? Era uma Bíblia pequena, católica, assim, numa TVzinha de 20 polegadas, eu lembro certinho. Inclusive, tem no livro a imagem essa foto, de né? onde tudo começou. E ali eu peguei a Bíblia e abri, e estava escrito, quando você é fraca, então você é forte, porque o meu poder se manifesta na sua fraqueza. E ali eu falei, uau, Deus falou comigo. E aí eu comecei a ler a Bíblia, como nunca antes. Então eu falo que as minhas experiências com Jesus foi através da palavra e eu e ele. Ele te chamou, né? Ele te atraiu. Me cativou, me atraiu. E aí eu comecei a ir pro meu quarto e eu falava, eu preciso de mais. Só que nesse processo, estava tendo uma célula lá na minha faculdade. E eu tocava e tal, só que eu já não me encontrava ali. E aí foi quando surgiu a oportunidade, eu trabalhava numa loja e tal, uma americana entrou. E ela me fez o convite. Se você quiser, eu tenho uma amiga que é americana e tal, e ela tá precisando de alguém para cuidar ali dos filhos dela e tal, eu te indico. E aí tudo aconteceu. Em 6 meses, Você estava lá no Paraná ainda? Tá. Eu estava, na verdade, trabalhando aqui em Bauru nas férias. Ah, tá. E aí, em 6 meses, tudo aconteceu. Eu vi tudo fluindo e em 6 meses eu fui parar nos Estados Unidos. Nossa! E lá eu não sabia, não conhecia. Tudo que eu conhecia da palavra e tal, eu não fui enviada como uma missionária. Sim, aí entra, né? Mas eu vivi muitas coisas lá, muitas experiências de orar com muçulmano, judeu, ateu, enfim. Nem sabia o que eu estava falando, mas eu contava essa experiência. Eu falava, eu tive um encontro com Jesus, minha vida foi transformada. Minha mãe achava que eu estava louca, todo mundo achava que eu estava doida. Mas algo tinha acontecido. E eu sempre fui muito intensa. Que bom, que bom. Aí você abandonou a carreira de engenheira. Sim. Aí eu fui pro meu quarto nesse período. Falei, Deus, me responde, é para eu ir? E aí, quando eu abri a palavra, estava escrito, vá. Eis que te escolho como uma ovelha entre lobos, não leve roupas nem sapatos, em todas as casas que você entrar, diga paz esteja nessa casa. Quem for seu amigo de bem irá entender essa missão. E eu nem sou boa de guardar, e esse versículo ficou na minha mente. Eu falei, assim, é para eu ir, sabe? E aí eu fui com a cara e com a coragem, não sabia o que eu ia enfrentar, mas foi, assim, uma bênção. Que bom. Passou quanto tempo lá? 1 ano. 1 ano, ó. Deu para aprender bem inglês, né? Não sabia nada. Nada? Sério? Nada. Olha nada. Que coisa. Foi uma ótima experiência. Literalmente nada. E então essa decepção amorosa, ela influenciou a sua vida e as futuras decisões. Na verdade, né, Deus usou isso, né? Não que ele fez você ter essa decepção, mas ele usou isso para você tomar uma atitude, né? Para sair daquilo ali, e ele tinha outros planos para você. Sim, verdade. Foi na minha dor, né? Ele me encontrou. É que nem aquela mulher no poço, né? Ela estava buscando água, tentando saciar aquela sede. Exatamente. Mas Jesus sabia que ela precisava de algo além. Então, ele me encontrou, assim, na minha fraqueza. E eu falo que ele fez nova todas as coisas. Que bom. Em todas as áreas. Graças a Deus. Inclusive, né? Me tornei uma escritora pela graça. Tá vendo só? Nunca imaginei. E qual, então, foi a passagem bíblica que te trouxe mais conforto durante aquele período difícil? Ser forte, corajosa, como que é?
Quando você é fraca, então você é forte. Quando você Porque o meu que é de poder, Paulo, né? Paulo fala isso. Você aperfeiçoa na sua fraqueza. Que até ontem eu estava meditando sobre isso, sobre a nossa vulnerabilidade, Sim. né? Sobre as nossas fraquezas. Como é importante a gente se mostrar vulnerável diante de Deus, diante das pessoas também. Sim. Para que a gente possa ser cuidado, né? Cuidada, e isso é muito importante. É verdade. Mostrar as nossas fraquezas, né? Sim. E eu me arrependi tão forte, foi tão drástica a minha mudança, que eu ia me confessar com o padre na época, toda semana eu ia. Ele falava, minha filha, vai pra casa, já tá tudo bem, tá tudo certo. Tá perdoada. Você tá perdoada. E eu, não, mas olha o que eu fiz. Então eu sempre fui muito intensa. Queria ficar limpa diante de Deus, né? Queria. Sempre tive esse impacto. Que bom, graças a Deus. E conta mais aí sobre a sua experiência lá nos Estados Unidos como au pair. O que isso impactou sua vida antes de você voltar para o Brasil? Teve um impacto muito grande, porque eu amo aquelas crianças, né? Realmente. Você tem contato ainda com eles? Tem? Bem pouco, né? Mas eu tenho um carinho muito especial. Eu cresci muito, amadureci muito lá, né? Então, eram 4 crianças. Então, aonde eu ia, assim, era... Você cuidava dos 4? Dos 4. Uau! Eu não sei como eu dou conta até hoje. Eu falo que... Verdade. Mas, assim, é um amor fora do comum, assim. Que bom. Você foi bem aceita pela família? Sim, eles são uma bênção. Eles eram cristãos? Essa família não eram cristãos? E você teve algum contato lá com alguma igreja? Você chegou? Sim, foi interessante, até conto isso no livro, porque a primeira igreja evangélica que eu fui, lá o Justin Bieber estava. Olha só. E foi muito interessante porque eu observei aquilo e eu falei, nossa, se isso fosse no Brasil, acabou o culto. Verdade. E lá não. Não. Tipo, trataram ele normal. Ele era da Church Home lá. E foi numa cidadezinha no interior, lá pertinho da onde eu morava, de Seattle. E eu encontrei ele lá, ele estava, né, nesse processo de conversão também. Eu creio que, na verdade, naquele tempo eu já notava que Deus estava fazendo algo por todas as nações. Assim, verdade. Em relação aos jovens e tal. Então... E aí você teve experiências lá nos Estados Unidos? Que tipo de experiências, assim, que você poderia contar pra gente? Que mais te marcou? Vixe, muitas experiências engraçadas. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de orar com judeus. Eles tinham uma família, na verdade. Ela era meio depressiva e tal. E eu tive a oportunidade, até hoje eu não sei o que eu orei, porque eu não sabia inglês direito. Mas você teve que orar em inglês, inclusive. Porque eles não sabiam nada de português. Mas... foi muito especial, assim, eu aprendi muito, amadureci muito. Você estava sozinha, né? Sozinha. Sem família, sem amigos, teve que fazer tudo do zero, novos vínculos, Sim. né? Sim. Então, você tinha quantos anos na época? 21, acho que era 21. 21 anos. Sim. É mais ou menos o tempo que você está aqui no Brasil, né? Que você voltou, a gente voltou também. 6 anos. O período você que também estava lá? Que a gente estava lá no mesmo período, então. Só que a gente estava em lados opostos. Sim. Você estava lá em Seattle, eu estava lá na Califórnia. Que demais. Olha só. Que demais. E aí, depois que você voltou, aí logo teve a pandemia, né? Sim. Foi um período difícil para todo mundo. E aí você teve uma inspiração para escrever um livro. Queria que você contasse como foi que isso surgiu. O que você estava passando na época ali da pandemia, além da pandemia, né? Sim. O que você estava passando que te inspirou a escrever esse livro? Por que Deus te chamou? Claudinha, senta aí, começa a escrever, entendeu? Conta aí pra gente. Na época eu tinha um iPad e aí eu estava trabalhando na área de estética, de design de sobrancelhas, micropigmentação. Só que por conta da pandemia, deu aquela ela parada. teve que me desligar. E aí eu fiquei bem mal, porque eu amava lidar com mulheres e tal. Mas eu fui pro meu quarto. Eu lembro de eu pegar o iPad assim e meio que ouvir uma voz assim, escreve um livro. E aí eu fiquei, como assim? Né? Escreveu o quê, né? Então, eu nunca recebi, tipo, uma palavra, nossa, escreve, tipo, de pessoas. Nunca fazia ideia, mas
Eu comecei assim, e foi em um mês eu escrevi ele todo. Nossa. Eu lembro que eu me tranquei no quarto e falei, mãe, eu vou escrever um livro. Minha mãe, oi? O que tá acontecendo? Agora enlouqueceu de vez, né? Mas aí eu comecei a escrever e em um mês ele estava pronto. Então, tudo esquematizado, nunca fiz isso. Né? Eu falo que Jesus me deu todas as ideias. Eu já tive a oportunidade de estar em mesas onde eu falei isso para empresários. Eles falaram, mas o que te levou a escrever? Eu falei, quem me inspirou foi Jesus. Sim. Então, eles vêm, né, por conta acredito que o seu também. Sim. Porque é lindo. Mas do design, da excelência, né? É verdade. As pessoas, elas ficam, assim, surpreendidas. Né? Mas eu falo que a letra, a capa, foi um sonho que uma líder minha de Londrina teve. Ela falou, realmente é de Deus esse projeto. Eu vejo uma menina andando nos trilhos, tipo, de olhos vendados. Então, que era como você se sentia. Exato. Uma menina, tipo, andando pela fé, né? A capa. Mostra naquela câmera ali, ó, pra aqui. A capa, isso. Uma menina andando pela fé, né? Ela não sobe tá enxergando. Sobe mais. Ela não tá enxergando para onde ela tá indo. E ela tá levando as experiências na bagagem. E a lamparina, que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, ela tá sendo guiada aí não sei para onde. Né? Eu até falo que o livro levará você a entender como uma experiência com Deus pode mudar a sua história em pleno século XXI. Sim. Né? Pode mudar o rumo da sua vida e te levar a lugares que você nunca imaginou estar. Então, é tempo de voar e de embarcar nessa viagem. Por isso, coloque seu celular no modo avião e aperte os cintos, porque essa é a experiência que você precisa. E é isso. E aí você começou a escrever. Comecei a escrever. E o que você conta nesse livro? Quando eu falo dele, eu procuro sempre usar na terceira pessoa. Eu não falo que é uma autobiografia. Certo. Mas eu falo que é uma menina, né, que se frustrou emocionalmente porque ela não sabia quem ela era. Então, ela acaba entendendo que essa dependência emocional, né, de se apaixonar pelo primeiro poste que aparece, vem devido à raiz de rejeição, à falta do pai. Então, quando ela retorna, quando eu retornei do Brasil, foi que aí que tudo começou a realmente acontecer, os processos, né? E aí eu me reencontrei com meu pai, pedi perdão para ele. Meu pai sempre quis estar presente, mas eu não deixava. Entendi. Eu criava uma barreira meio que se afasta de mim, tipo, eu não preciso de um pai. Tipo, minha Você mãe achava já tá que não precisava, né? Já tá sendo pai e mãe e tá ótimo. Mas eu sempre precisei. Sempre existia uma lacuna no meu coração e eu tentava preencher dessa maneira. Então, quando isso aconteceu, foi que eu me reconciliei com ele. E foi muito interessante porque eu convidei essa reconciliação, eu convidei ele para um evento que ia ter lá na Igreja Bola de Neve, em São Paulo. E do Recri, que inclusive eu vou no final do mês, e ele foi, só que ele era de outra denominação, né, e tal, e ele foi por causa de mim, porque ele não queria ir. E quando ele chegou lá, o preletor, né, era americano e tal, e falou direto, assim, você veio por conta da sua filha, você tem tantos, mais ou menos 50, meu pai é novo, então, e você veio por conta dela, você não queria vir. Mas o Senhor manda te dizer que ele vai fazer uma reviravolta na sua vida. E a gente tinha acabado de liberar perdão um pro outro, tipo, no almoço. Então, foi muito lindo, assim. Essa reconciliação, eu falo que abriu, tipo, destravou muitas coisas. Com certeza. Que estavam travadas. Perdão, né? É. Perdão abre muitas portas, né? E isso, automaticamente, eu comecei a ter a revelação da minha identidade. Entendi. E do meu propósito, que é levar essa paternidade. Quando eu falo de paternidade, eu não falo do meu pai. Sim. Eu falo de Deus na minha vida. Porque o meu pai, ele tem os defeitos dele. Ele é um ótimo, né? Mas ele tem os defeitos dele. E assim como eu tenho os meus. Sim. Então, o que me preencheu de verdade foi Deus. Então, automaticamente, o pedido de perdão também, né? Revelou minha identidade, que revelou meu propósito, que é levar essa paternidade de Deus aos órfãos.
Então você tem falado para jovens, para adolescentes, né, para mulheres, sobre essa paternidade. Você tem falado sobre isso? Esse é o meu propósito. Eu falo que é levar essa paternidade para os órfãos, aqueles que não têm pai, que não reconhecem Deus como pai, Sim. que não reconhecem Jesus. E o livro, isso de uma maneira muito prática, simples, porque eu falo que Jesus é muito simples. Às vezes a gente complica, né, esse encontro, a gente acha que tem que ser na igreja, né? E você estava lá na sua atípico, salinha, né? Depois de uma república. Então... E quando eu conto isso, as pessoas, elas se identificam. Porque elas falam, poxa, eu já passei pelo mesmo, estou passando. Ontem mesmo na academia, a gente terminou nossa conversa, eu fui na academia, conversei com 2 moças lá. E eu tive a oportunidade de falar do livro, ela, nossa, a história da minha vida. Olha aí, tá vendo? Então, muitas delas, assim, se identificam, sabe? E você tem sido uma missionária, então, onde você passa agora? Deus tem usado esse livro, na verdade, como um chamariz. Eu tenho visto isso. Ele é só um chamariz que Deus colocou na sua vida, né? Para você poder começar uma conversa e apresentar o amor do Pai para essas pessoas, né? Sim, eu tenho me surpreendido, como eu não sei se eu falei isso no início, mas eu sou uma improvável. Ah, não falou? Fala aí pra gente. Eu sou uma menina improvável, me disse né? isso, eu falei, por que será que ela se considera improvável? Totalmente improvável. Eu nunca sonhei em ser escritora, né? Nunca foi um sonho. É um sonho de Deus que Ele colocou no meu coração. Ele viu a minha disponibilidade e falou... Uma coisa que eu sempre gostei era de escrever sobre o cotidiano, a vida cotidiana e tal. Mas nunca foi um sonho meu. Mas eu tenho vivido, assim... muitas bênçãos de Deus, lindas, né? Através desse livro, que eu nunca imaginei. E eu só tô fluindo no rio que dele. Bom, Você não sabe se vai vir outros, né? Agora eu sei. Sabe? Já sabe? Antes eu falava que não, porque eu não tinha... Mas vai vir, sim. Mais um. Já tá vindo aí as inspirações. Tá, eu já tenho tema, só não tenho conteúdo ainda, mas eu creio que quando eu sentar e me concentrar, vai vir, sim. É de uma hora para outra, assim, é igual a música, né? Do nada ela vem... E é no tempo certo, né, Rô? Exatamente. Você deve ter vivido isso como o seu também. Sim. É no tempo certo. Às vezes a gente tem que viver processos para colocar dentro do livro. Para depois a gente entender, tipo, nossa... O meu livro, esse daqui de depressão, eu morava em São Paulo, em Itaquera, e eu estava lavando louça. Nossa. Eu estava lavando louça e eu falei assim, ai, que coisa mais chata lavar louça, de novo lavar louça, né? Sabe, todo dia lavando louça, né? Aquela reclamação. Na hora eu tive uma repreensão, assim, de Deus. Ele falou assim, ué, você não queria ter mãos? Se você não tivesse mãos, você não ia ter como lavar louça. Sim. Você poderia não ter braços, você não ia ter que lavar louças. E tem gente que eu já vi que lava louça até com os pés, né? Nossa. Mas aí eu pensei assim, eu falei, nossa, é verdade, eu tenho mãos, eu tenho braços, estou de pé, né? Tenho saúde. Aí eu me senti chateada por estar reclamando da vida. Eu estava reclamando da vida, de ter saúde para lavar louça, porque é chato lavar louça, mas a gente tem que olhar com esses olhos que eu posso fazer, né? Sim. E aí eu comecei a pensar em várias coisas, e todas as vezes que eu me frustrava com algo, que eu não tinha vontade de fazer algo, eu estava chateada com algo, Deus me fazia lembrar do que eu podia, do que eu era capaz de fazer. E me fazia ter um sentimento de gratidão no meu coração, porque eu podia fazer. Então, aí foi que Deus começou a me incomodar para escrever sobre isso. Né? E em vários momentos na depressão, eu lutei com a depressão através da gratidão. Quando eu estava deprimida, eu usava a gratidão para me levantar. Eu posso enxergar, eu posso escutar, eu posso falar, eu posso andar, eu posso lavar louça. Essa foi a entendeu? sua resposta. Né? Então Deus me dava lições de vida através disso. Então tudo começou lavando louças. Que ele me deu esse insight para eu começar a escrever, e Deus me falou, começa a contar tudo que eu tenho te ensinado, tudo que eu tenho feito na sua vida.
Só que levou 15 anos. Olha isso. Toda vez que eu tentava encerrar o livro, Deus falava, não é hora ainda, não, tem mais história para contar. Né? Então, a sua foi escrita num mês, mas a minha levou 15 anos. Então, é o que você falou, tudo tem o seu tempo. Sim. Então, às vezes, esse outro livro vão ser vários anos, né, de coisas que Deus vai acrescentar na sua vida. Né? São processos que nós passamos. E eu costumo dizer que ele foi escrito em um mês, mas logo depois teve um longo processo, foi de 1 ano e meio. Exatamente. Não é fácil para depois, né, publicar o livro. Falta recurso, você quer desistir, você tira muitas partes, coloca outras, né? Sim. Então, falando sobre isso, conta pra gente qual que foi a sua maior dificuldade, então, que você enfrentou para escrever e depois para publicar. Conta aí para nós, as maiores dificuldades. para escrever foi terminar, né? A procrastinação. É verdade. Foi. E acreditar que realmente era de Deus. Eu tinha muito essa... Dúvida ainda? Eu acredito que toda vez que a gente vai, né, vai lançar um sonho de Deus aí, muitas coisas se levantam, né? Sim, então, sim. Você começa a achar que você não é capaz. É verdade. Começa a vir essas conversinhas, né? Esses pensamentos. Então, foi muito difícil lutar contra isso. E aí eu senti durante essa preparação também o Senhor me pegando pela mão e me ensinando. Como que ele fez isso? Através de uma mulher chamada Patrícia, né, a Paty. Ela me pegou pela mão mesmo. Tipo, ela é escritora, né? Ela tem 2 livros, Mulheres do Reino e Corpo, Alma e Espírito. Ela é psicóloga. E aí ela me pegou pela mão e ela começou a me levar nos lugares com ela. Ela me discipulou mesmo. Ela começou a me explicar que nem todo mundo iria entender. É verdade. Que eu receberia muitos nãos. Sim. E eu recebi logo de cara, assim, um não que eu fiquei... Nossa. Tipo, eu falei, acabou, né? Mas não, o não que eu recebi abriu as portas para eu ir para fora. Outro lugar. E eu entendi que o propósito desse livro não é dentro da igreja, é fora. É fora. Então, onde mais eu vendo ele é lojas de roupas. É boca a boca, assim. Loja de móveis. Onde eu vou, assim, na academia, em vestiário de academia, eu já estava lá conversando, vendi. Então, assim, é muito legal, porque isso me possibilita. Esse não abriu outras portas. Sim. Mas o Senhor me preparou para esse não. Ele me preparou através dessa mulher de Deus, né? Que me pegou pelas mãos e eu falo como é importante isso, né? A minha geração precisa da sua geração. Precisa muito. A próxima que vem vindo precisa de mim. Né? Então, a gente não pode simplesmente achar que não. Não, as pessoas precisam daquilo que nós carregamos. Sim. Então, a gente não pode desmerecer. Verdade. Eu preciso honrar a sua geração. A próxima geração precisa aprender a honrar a minha geração. É verdade. Assim, e é muito importante que a gente aprenda isso, né? Sim. Cada geração honrando a geração acima, né? Porque nós somos abençoados quando nós fazemos isso, né? Sim. Verdade. E para você chegar numa editora, tal, publicar isso aí também foi difícil? Levantar recursos? Levantar recursos foi difícil. Não, até hoje eu não sei como foi pago. Você fez sozinha? Teve ajuda? Não, eu tive ajuda da Daisy. Inclusive, editora Waka Books. Ela é de Sorocaba. Ela é uma bênção. Ela é da Igreja Bola de Neve também. Me ajudou em todos os processos. Um abraço aí para ela. Daisy, minha eterna gratidão a você. Você acreditou, né? Me deu vários conselhos. Tira isso, né? Então, ela vai assistir nosso podcast. Sim, ela vai assistir, com certeza. E um abraço, né, pro pessoal de Sorocaba. A gente teve a oportunidade de estar lá, de levar o livro. E é isso, sabe? Ela me orientou em todo o processo. E acreditou em todo o processo. Então, eu sou muito grata a todas as correções, diagramação, tudo foi ela quem fez. Levou 1 ano e meio isso tudo. Foi. Você vê que é um processo longo, né? Foi. Se eu não me engano, chegou a sumir o e-mail que eu tinha enviado. Caramba. Assim, muitas coisas foram Você pensou que nem ia acontecer mais. Que bom. Eu achei que eu tinha perdido o documento e tal. Mas, foi na hora certa, né?
no tempo certo. E por que você escolheu esse título, A Experiência que Você Precisa? Sim, na verdade ele tinha outro livro. Outro título. Outro título. Ele ia se chamar A Menina que Não Lia Livros. Certo. Por quê? Porque eu comecei a ler livros com 21 anos. Como eu disse, eu não terminava. Eu sou uma improvável, eu não terminava os livros que eu começava porque eu não gostava de ler, eu não achava um assunto que me prendesse. Então, o primeiro livro que eu li foi aos 21 anos que eu completei ele, Uma Vida com Propósitos. E aí eu comecei a ler muito, tipo, coisa de 12 livros por ano. E eu comecei a ler bastante. E aí eu comecei a pensar, a menina que não lia livros não faz muito sentido, porque é um livro sobre experiências. Sim. Né? Por mais que eu queria falar sobre eu ser uma menina improvável, né? Para despertar novos escritores também que estão, né? Porque muitas pessoas, depois que eu lancei o livro... Se sentiram inspiradas. Inspiradas demais, porque elas falaram, nossa, a Claudinha lançou, agora eu vou lançar. Tipo assim. Então, glória a Deus por isso, sabe? Tipo, eu fico muito feliz, porque ainda que seja, né? Nossa, um deboche. Não, eu sou muito grata. Que bom, que bom. Porque tem despertado pessoas. E aí... E aí veio assim, então, por causa da experiência que você passou. Sim. Todas as pessoas precisam ter essa experiência, né? Sim. Que você teve com Deus. Sim, ela é particular, né? Cada uma vai ser de um jeito. Mas é importante. É importante não só ouvir falar, né? Mas ter a sua própria experiência. É verdade. É diferente. Quando você fala com uma pessoa apaixonada, você sabe que ela está apaixonada. É verdade. Né? Você não tem dúvidas daquilo. Então, a pessoa que vivenciou, ela tem autoridade para falar sobre aquilo. Com certeza. Né? E o seu livro, você me falou que ele tem alcançado várias idades, né? Sim. Crianças têm lido, adolescentes, jovens, idosos. E como que você se sente, né? Sabendo que seu livro está alcançando todas as faixas etárias? É uma surpresa enorme. Eu falo que ainda não caiu a ficha, sabe? E nem vai cair. Isso que é legal, porque o sonho de Deus... ele é muito maior. É verdade. Do que a gente imagina, e a gente tem a certeza e a convicção que é ele. Com certeza. Então, a soberba, o orgulho não vem porque, tipo, você sabe que é ele. Então, é muito gostoso você viver esse propósito. Né? Sendo alcançado. E eu lembro que eu fui recentemente na casa de um casal de senhorzinhos. E eles compraram o livro e amaram, e a gente ficou conversando. Então, realmente tem atingido toda a faixa etária. Que bom. Teve uma menina que me mandou um testemunho, uma criança também. Ela estava indo viajar e ela no avião, assim, tirou foto, sabe? Eu achei tão lindo. Então, assim, fora os testemunhos que eu deixo um QR Code aqui, que direciona as pessoas para a minha página, e elas deixam um testemunho. Um testemunho. Então, lá tem um monte. Você tem algum testemunho para contar aí? Algum relato de algum leitor? Algum testemunho que marcou, assim, especialmente? Você lembra de algum, assim, que você possa contar pra gente? Uma menina que se reconciliou com o pai, depois de ler. Que ela teve a coragem de ligar para ele e tal. E ela fez um textão, assim. Até fiquei surpresa. E a maioria das pessoas, elas falam que elas... tem uma junção de sentimentos lendo. Sim. Porque elas riem, elas choram. Elas riem, elas choram. E elas falam que elas escutam a minha voz. É como se eu estivesse lendo, narrando o livro. Então, é um livro engraçado, didático. Então, acho que por isso que traz, né? Inclusive, tem uma experiência muito engraçada da galinha, que eu fiz questão de pôr ali. Mas que ela é engraçada, aí vocês vão ter que ler. Não, conta pra gente. Pode contar? Vai, pode contar. É que uma vez, no início da minha conversão, né, eu estava na igreja e teve uma rodinha e o preletor falou assim, olha, agora vocês vão, né, vocês vão ter aí experiências dos dons do Espírito Santo, né? E aí eu fui e estava nessa rodinha com um monte de senhorinha e tal. E aí me vinha em mente. Aí ele falou assim, fale a palavra que está na sua mente e tal. E aí, sabe quando... Aí ele só confirma na palavra antes e tal. E aí me vinha galinha. Falei, jamais eu falar isso. Não é de Deus. Não, lógico que não. Falei, jamais. E galinha. Aí eu abri a palavra lá. Falei, e aquilo me incomodando.
Aí eu soltei, eu falei, galinha. Aí elas estavam numa rodinha, né? E aí uma delas começou a chorar, a senhorinha. Aí eu falei, ai, meu Deus, Que eu fiz? Pai. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, viu, o que aconteceu, né? Me perdoa e tal, não quis ofender a senhora. Aí ela falou assim, não, Jesus tá me curando. Eu falei, como assim? Aí ela, quando eu era pequena, eu tinha um trauma, porque eu morava no sítio. E as galinhas vinham atrás de mim. Mas eu creio que nessa noite o Senhor tá me curando. Só. Isso foi tão engraçado, tão... Que coisa, né? Tão demais, assim, porque foi tão... Forte, engraçado. Né? Engraçado, e ao mas mesmo é muito tempo eu falei, eu nunca mais impressionante. deixo de ser ali um instrumento de verdade. Deus, sabe? Deus usa a gente do jeito que Ele quiser. Né? Nossa, isso ficou marcado, foi muito engraçado. Marcante mesmo, muito engraçado. O meu livro, assim, uma experiência que me marcou muito. Um dia eu recebi um relato no Facebook de uma moça que ela estava no aeroporto e ela estava indo para a cidade de Aracaju, onde eu morei. E eu conto aqui sobre a cidade de Aracaju. Ela estava indo para Aracaju para matar o noivo dela. Meu Deus. Ela tinha comprado veneno, ela ia chegar lá e ela ia dar veneno para ele, porque ele tinha traído ela e ela ia matar ele. Nossa. Olha só o jeito que ela foi, ela pegou o avião desse jeito. Esperando um voo para o outro, ela foi na livraria para comprar um livro para ler, enquanto ela esperava. E ela viu o meu livro dentro do aeroporto, vendendo, e ela falou que a hora que ela olhou para o livro, ela sentiu uma atração que Deus mandou ela, compra esse livro, leia agora. Que incrível. Ela comprou, sentou ali para ler, ela falou que ela ficou 3 horas esperando o voo dela. E no começo do livro eu já conto a minha experiência na cidade de Aracaju. E ela estava indo para a cidade de Aracaju. Gente, e ela falou que ela começou a chorar e Deus começou a falar com ela. Ela era uma moça desviada dos caminhos do Senhor. E ela começou ali a ter um encontro de novo com Deus, um arrependimento. Ela falou que lá no aeroporto mesmo ela já jogou o veneno fora. E ela foi para a cidade encontrar o noivo dela. E chegando lá, ela contou para ele o que ela tinha planejado fazer. Mas ela falou, mas eu não vou fazer, porque agora eu vou voltar para Jesus e vou ter uma vida nova. E aí ela falou para mim que ela tinha voltado para a igreja e que ela já estava trabalhando com um grupo de mulheres, ajudando mulheres que têm problemas de relacionamento, né, a se reconciliar com Deus e buscar estar preenchidas em Deus, né, não ter uma dependência emocional por uma pessoa ao ponto de você querer morrer ou matar essa pessoa, né? Sim. Você tem que ter o seu coração, a sua mente, tudo o seu emocional preenchido por Deus, né? Então, ela encontrou essas palavras no livro. Então, quando eu recebi esse relato no meu Facebook, eu falei, pronto, já valeu tudo que eu passei, né? Já valeu tudo por um testemunho. Então, quando a gente recebe um testemunho desse, igual você está falando, vale tudo, né? A experiência que a gente passa, as lutas que nós passamos para chegar até aqui. Vale a pena demais. Vale a pena, demais. Eu falo, tire da gaveta, porque nunca vai parar em nós. É verdade. Sempre tem muitas pessoas para ser alcançadas. Com certeza. Com a nossa história. Estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para isso. E você tem planos aí como futura, então, escritora, né? Além de publicar outros livros, quais são os seus planos que você tem agora com este livro? É não parar, é ir além e fazer ele chegar em outras nações, onde, na verdade, ele está sendo traduzido. Ah, que interessante. Em inglês. Legal. E, então, ele vai logo menos aí estar em outra língua. E você tem trabalhado com essa editora ainda? É a mesma editora que está te ajudando com isso? Sim. Entendi. Na verdade, na verdade, eu faço a parte. Ah, sim. Aí sou eu quem a editora, ela só publicou o livro. Uhum. E aí, depois, tudo quem fez foi Deus mesmo. Uhum. E você quer que esse livro, então, vá para fora. Sim, para onde ele quiser. Já foi, na verdade. Já foi para o Equador, já foi para a Itália. Mas ainda tem muitos lugares. Com certeza, para chegar, né? Não só ele, mas você também, né? Amém. Você vai junto. Amém. Eu recebo. E você tem algum conselho, Claudinha, que você daria para alguém, né, que se sente improvável também,
de alcançar seus sonhos, assim como você se sentia, tanto para ser uma escritora ou para realizar algum outro sonho, né? Às vezes a gente se sente improvável e todos os dias nós temos essa vozinha que fala: você não vai conseguir, não, você é improvável, não vai dar certo, né? E nós temos que lutar contra isso, lutar pensando que os planos de Deus para nós são maiores e melhores, e nós temos que ousar sonhar, sim, né? Às vezes são sonhos até que parecem grandes demais para serem alcançados, mas nós temos que ousar sonhar. Se for da vontade de Deus, eles vão se realizar. Senão, logo vai passar aquele sonho e vão vir outros, né? Mas nós temos que ter essa ousadia de sonhar. Então, eu queria que você desse aí um conselho para alguém que se sente assim improvável, né, de alcançar um sonho, para escrever, ser uma escritora, lançar um livro ou para realizar um outro tipo de sonho. Sim. O que eu posso dizer é Deus ama usar os improváveis. É verdade. Né? Sempre foi assim, né? Então, e as pessoas, elas precisam da história que você carrega. Às vezes a gente olha para a nossa história e a gente desmerece ela. Mas é tudo que você precisa, né? Ser curado, lógico, para ser um instrumento de cura. Então, onde estão, né? Eu gosto de falar, onde estão os escritores dessa geração? Onde estão os jovens, as mulheres que vão fazer a diferença? Verdade. Porque eu vou ter lá os meus 70, 80 anos e eu não quero olhar, né, para trás e ver que eu não escrevi uma história, a minha história. Talvez fique... A nossa geração sofre muito com comparação, né? Muito. Então, elas ficam se comparando, a gente fica se comparando com as histórias, com o story, né? Das outras pessoas. Mas e a sua história, né? Aquilo que você está deixando de legado, né? Eu creio que se um dia o Senhor me levar, já ficou um legado. É verdade. Tá aí, contado. E isso, eu sou muito feliz por isso. Então, que isso se estenda, sabe? Que você realmente acredite. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar, viu? Ninguém vai fazer isso por você. Verdade. Na verdade, você precisa acreditar e buscar essa identidade em Jesus, porque Ele vai te revelar quem você é para Ele, né? Os planos que Ele tem a seu respeito. Então, é muito importante a gente descobrir a nossa identidade e buscar esse propósito de vida, né? Que muitas vezes está atrelado a uma decepção muito grande que você teve. Sim. Né? Aquilo que poderia ser uma maldição muito grande na minha vida se tornou uma bênção. Né? Que foi a falta do pai. Hoje, né, através disso, Deus usa isso para alcançar muitos órfãos. Para você ajudar, né, essas pessoas. E Sim. você tem trabalhado com esse ministério. Sim. Conta pra gente um pouco do que você tem feito. Sim. Com o seu livro, com o seu ministério, conta pra gente. Sim, é tudo muito recente, né? Eu costumo dizer que eu trabalho, né? Sirvo na igreja como obreira dos teens, de 12 a 17 anos. Já vai fazer aí os seus 5 anos. Então, vivi muitas coisas lá, aprendi, né? Cuidando de pessoas. E também cuido das mulheres que estão solteiras ainda na igreja. Então, é um aprendizado enorme. Eu falo que eu sou outra pessoa depois que eu entrei na igreja. Muita coisa aconteceu em mim e através de mim. Então, eu sou muito grata à Igreja Bola de Neve. E é isso, sabe? Eu vejo que nós temos uma partilha, né? Inclusive, é todas as terças, né? Às 8 horas, que fala... É para mulheres. E cada coluna é responsável por uma partilha. Então, tem as de doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão. Tem as que têm dificuldade com paternidade. Tem as mulheres solteiras, as mulheres casadas. Dupla honra, mulheres que se divorciaram e têm filhos. Então, assim, é bem interessante porque é lá onde a gente está falando e a gente pode ser curada, né? Porque o perdão, ele vem de Deus. Deus já nos perdoa, Com né? certeza. Mas a cura, ela vem no falar. No expor a nossa ferida. Sim. Então, muita coisa aconteceu em mim lá e hoje eu atuo lá, mas quero ser ainda mais. Eu falo que na rua, assim, eu amo. Todo lugar Gosta é de lugar. estar na rua. Eu gosto. Missionária mesmo. Eu gosto.
de estar nos lugares que precisam. E você tem vontade, assim, Claudinha, de servir como missionária? Tipo, se Deus te chamar para isso? Eu não sei se como missionária queima, assim. Se Deus Queima preparar no meu isso para coração. você iria. Sim. Até é forte essa pergunta, né? Porque eu fiz uma missão na Amazônia. Foi durante a pandemia. Uhum. E foi muito forte essa missão, porque a gente foi lá nos ribeirinhos, né? A gente ficou 5 dias dormindo em rede. Sim. Foi muito forte pra mim, porque a gente acabou perdendo uma missionária Nossa. de Covid. Ela acabou ficando muito mal, Puxa debilitada. vida, que triste. E faleceu. Então, isso ficou muito marcado pra mim. Nossa. E a vida de missionária, ela não é um mar de rosas, Não né? Você mesmo. sabe. Muito difícil. Né? Muito Você difícil. sabe. Então, isso me marcou porque ela era sogra dos líderes da missão. Uau. E deu 6 meses, eles estavam lá de novo. Puxa vida. Então, a missão, o propósito, sempre foi maior do que a dor para eles. E eles me inspiraram muito, porque eu sempre vi isso. Na verdade, eu sempre vi isso nos meus pastores. Eu sempre vi a missão sendo muito maior do que a emoção, do que o sentimento. Então, é muito bom ser missionário, mas é muito difícil. Muito. É muito difícil. Tem que ter o chamado mesmo. Tem que ser o seu chamado. É. Eu não sei se eu seria no campo, assim. Desse nível. Eu amo viajar, levar a palavra. Eu falo, eis-me aqui, pai, Sim, pode me sim. levar. Mas no campo a realidade é muito diferente. Né? E muitas pessoas querem ser enviadas, tipo, ai, Deus me enviou, ok, mas você tá sem cobertura. Sim. Isso é muito sério. É. Então, eu aprendi muito lá. Não, você tem que ir debaixo de uma cobertura, de um chamado. Com né? certeza. E você tem que cumprir o seu dom. Aqui, você tem que usar os seus talentos, os seus dons naquele lugar. Porque não é todo mundo que tem esse chamado específico. Sim. Entendeu? Então não adianta você, às vezes, querer fazer algo que você não foi chamada para fazer. Sim. Né? Talvez o seu chamado seja esse aí, de boca a boca, Sim. na rua, estar se envolvendo com pessoas, com jovens, pregando onde você passar. Né? Onde eu passar, todos os dias. Eu falo que nossa missão está na nossa rua. Né? É isso mesmo. Está na nossa família. Vale Principalmente, lembrar, primeiramente, né? Tem que Principal. começar na nossa família. Nossa. E você falou para mim, né, que Deus trabalhou muito na sua família. Muito. Depois, conta um pouquinho pra gente. Muito, tipo, quando eu me converti, eu era bem intensa, né, bem religiosa, assim. Então, minha mãe assustou, ela queria, né, me internar. Mas foi Ela muito não tava difícil, entendendo, ela né? não entendia, né, essa intensidade. Então, quando eu continuei indo e tal, passando muitas lutas. E é interessante até porque, eu vou falar rapidinho, essa noite eu fui dormir 3 horas da manhã. E eu fiquei meditando, pensando em tudo, assim, agradecendo ao Senhor a oportunidade, né? E o Senhor falou muito forte ao meu coração. Eu investi muito forte em você, pesado. Verdade. E não foi para você ficar nos bastidores. Foi porque eu quero te levar para muitos podcasts, para falar para muitas pessoas aquilo que eu fiz em você. E só que tiveram muitas pessoas que me trouxeram até aqui. Então, um casal assim que eu falo que realmente foi missionário foi o seu José e a Dona Maria. Eu conto deles aqui. Eles me ligaram, Rô, durante 1 ano para pregar para mim. Que coisa linda. Eu conheci ela no ponto de ônibus em Londrina. Olha só. E eu fui parar na casa dela porque eu não tinha para onde ir. Não ia passar o ônibus. Olha que loucura. Minha mãe ia me matar. E me matou. Aí eu fui parar na casa deles e assim, desde que eu entrei, ele falou assim: "Você é a Claudinha?" A Dona Maria falou que ia trazer você. Senta aqui. O Senhor me deu um sonho que ele traria pessoas para eu acompanhar. Olha só. E eles são evangelistas. Que vai à rua, né? Para quem não sabe, que fala de Jesus para as pessoas, não necessariamente na igreja. Só que, eles me acompanharam sem holofote nenhum. Que coisa, né? Durante 1 ano, me ligando
me ligando, ficava 1 hora comigo. Abre lá em Êxodo, eu vou te explicar sobre isso. Idolatria, abre lá não sei aonde. Olha essa história, Claudinha, pega lá em Mateus, não sei o quê. E eu vou desistir, minha mãe tá muito... Aí entra a família. Porque o missionário, eles não alcançaram somente a mim. É verdade. Eles alcançaram toda a minha família. Toda a sua família, graças a Deus. Então, inclusive, eles vieram para o lançamento do meu livro, oraram pelo meu livro. Eles moram lá em Londrina. Lá em Londrina, Cambé, na verdade. Do ladinho de Londrina. E aí, mas sabe, todo esse discipulado investiram na minha vida. Que lindo. Eu falo que se eu fizer 1/3 do que eles fizeram, eu não faço, entendeu? É demais. Já é... Então, sem holofote nenhum. Nós não precisamos de holofotes, né? Nenhum. Eles me ensinaram demais. Quem que paga o preço? É verdade. De orar. É fácil. Tipo, mandar uma mensagem de vez em quando. Mas, todos os dias, durante 1 ano. Muito lindo. Quantas orações eles fizeram para Deus levar embora as curvas de rio que apareciam? Com certeza, é verdade. E Deus levava. Então, eu sou muito grata. E aí a sua família toda, então, foi alcançada também. Hoje você tem um novo relacionamento, né, com seu pai. Total. Hoje a sua mãe entende tudo que você respeito. Respeito. A minha mãe, nossa, eu e minha mãe, a gente se dá muito bem. A minha irmã, o meu cunhado. Graças a Deus. Meu tio, agora meu sobrinho. Então, assim, a minha casa é outra. Graças a Deus. Hoje é um lar. Não é mais uma casa. É um lar. Então, eu sou muito grata a Jesus. Graças ele restaurou tudo. Ele tudo. tem as mãos dele aqui na terra, né? As mãos, os braços dele. E ele usa essas pessoas, né? Sim. Como as mãos dele. Então, eles alcançaram até a minha família. Foi. Que lindo. Eles ligam até pra minha mãe. Que bênção, né? Eu falo, gente, o galardão deles é assim... Porque... deixaram um legado pra mim. Manda um abraço aí pra eles, que eles vão Seu assistir José também e Dona nosso Maria, podcast. eles vão assistir, mas eles assistem tudo que é meu. Manda um abraço, Eles falam, você é a nossa beijo princesa. pra vocês, Dona Maria, seu José. Eu amo vocês demais. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Que bênção. Deus abençoe a vida de vocês. Continuem plantando em vidas, semeando, que vale a pena. Ó, tá aqui a sementinha aqui na minha frente, frutificou e já tá dando frutos, ó. Que bênção, Amém. Glórias a Deus por isso. E a gente está chegando no final já. Você viu como passa rápido, Claudinha? Passa muito rápido, a gente já está chegando no final. Eu queria que você deixasse aí, para nós encerrarmos, que você deixasse uma mensagem, então, para o público, aí para as pessoas que estão nos assistindo, sobre o seu livro ou algo que você queira falar, sobre essa experiência que as pessoas precisam ter, né? Sim. Deixa aí uma mensagem para quem vai assistir o nosso podcast. A mensagem que eu quero deixar é que as pessoas, elas precisam da história que você carrega. Então, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar na sua história, não deixe de acreditar nos sonhos de Deus a seu respeito, porque realmente Ele usa os improváveis. Eu sou um exemplo disso. E que você venha viver intensamente o extraordinário de Deus na sua vida. Que você não passe aqui pela vida, né? Muitas pessoas dizem que conhecem de ouvir falar, né? Estão, talvez, apoiados em experiências dos outros, mas é importante que você tenha a sua própria experiência. É verdade. Né? Eu costumo dizer que é como um paraquedas. A gente está num avião. A gente sabe que existe paraquedas, mas poucos sabem como realmente colocar o paraquedas e ser salvos. Então, com Jesus não é diferente, né? Muitas pessoas conhecem Ele, mas não entendem de ouvir falar, o plano, né? de salvação, não entendem que Ele morreu na cruz por você. E tá tudo bem, mas busque entender, para que você não viva uma vida razoável, quando você poderia viver um extraordinário e marcar a tua geração. É verdade. Então, é isso que eu gostaria de deixar. Não deixe de sonhar. Não deixe de acreditar nos teus sonhos, porque... vale a pena. Vale a pena. Que bom. Vale a pena. Olha, Claudinha, eu fico muito feliz em conhecer uma menina assim como você, sabe? Como eu te falei, você tem idade para ser minha filha, né? Eu fico muito feliz porque eu tenho visto Deus levantar pessoas assim da sua idade, essa sua geração,
Meus filhos, né, são da sua geração e eu vejo como Deus tem levantado a vida deles, né? Sim. E é muito lindo ver jovens sendo levantados nessa geração, porque hoje nós estamos vivendo num mundo tão difícil, um mundo tão corrompido, né? Onde os jovens têm que lutar todos os dias, né, para viver uma vida íntegra, para viver uma vida agradável a Deus, contrária ao mundo, né? Contrária à maré, né? Vocês têm que remar todo dia contrária à maré. Então, assim, bênção de Deus mesmo ver uma jovem como você que está aí buscando a Deus, buscando servi-lo, buscando agradá-lo, ter uma vida, né, santificada e se deixando usar por Deus. Então, que Deus continue usando a sua vida grandemente. Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. Ele vai te levar para muitos lugares ainda. Só está começando. Você só tem 28 anos e tem muito para viver. Sabe? Muito para viver. Você vai ter que voltar mais para frente aqui no meu podcast para contar mais testemunhos, para contar outras coisas. Se Deus quiser, né, estarei aqui fazendo um podcast. Você tem que contar aí novas coisas que Deus vai fazer para você. Mas eu agradeço a Deus, primeiramente, a sua vida, por Ele ter colocado você no meu caminho, né? Por nós termos tido essa oportunidade de nos conhecermos, que a gente nem lembra como é que foi, né? Nem sei. A gente nem lembra como que a gente se conheceu. Planos de Deus. Mas estamos aqui, né? E eu agradeço a Deus, então, pela sua vida, pela instrumentalidade dele na sua vida, por você ter escrito esse livro, né? Que tem abençoado muitas vidas. E a gente vai fazer uma troquinha agora. Olha só, um presente para você. Muito e eu obrigada. Recebo aqui o meu presente, o livro da Claudinha. Obrigada. Vou ler com muito carinho. Que lindo, eu também. Tá, e aí você conta aí da minha história e eu vou contar da sua. Amém. É isso. Então, satisfação em tê-la aqui hoje, tá bom? Então, que Deus abençoe muito a sua vida e continue acompanhando aí nosso trabalho, tá bom? Falando no nosso podcast para outras mulheres. Eu já assisti ao podcast. É isso aí. E pode indicar outras pessoas aí pra gente trazer pra cá, tá bom? Pra gente conversar. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido nosso podcast, por vocês terem nos acompanhado até aqui. Vocês viram, né? Foi um podcast muito especial. A Claudinha é uma pessoa especial. Eu trago muitas pessoas especiais aqui, né? Graças a Deus, Deus tem colocado pessoas especiais na minha vida, com histórias inspiradoras, né? E nós temos que contar as nossas histórias. Eu sou uma contadora de histórias, eu amo contar histórias, mas eu gosto muito de ouvir a história das pessoas, porque a gente aprende ouvindo a história de outras pessoas. A gente sempre tem algo para aprender. Até eu que sou mais velha, tenho idade para ser mãe da Claudinha, mas aprendi algo. Com certeza, a gente sempre aprende, né? Temos que estar dispostos a aprender todos os dias com as pessoas, né? Então, muito obrigada por vocês terem estado aqui com a gente. Obrigada, Claudinha, mais uma vez, obrigada né, a vocês por ter por aceitado o nosso convite. Um beijo aí no seu coração. É isso. Gente, não deixa de acompanhar nossos conteúdos toda semana, trazendo pessoas aqui para falar sobre testemunhos de vida, histórias inspiradoras, falar sobre saúde da mulher. E semana que vem nós temos aí também uma convidada super especial. Não vou contar para vocês o que ela vai vir fazer aqui, mas é uma convidada bem especial, bem jovenzinha, mais jovenzinha ainda do que a Claudinha. Que legal. Vai ser super legal. E muito obrigada aí pela audiência, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Espero que você tenha gostado do nosso podcast. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV e que vocês continuem aí sempre com a gente toda semana no podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Um abraço para vocês, Deus abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau!